E agora, ó Pai, nós vamos receber o maná do céu, o pão vivo, Pai, o alimento que alimenta a nossa alma, a Tua palavra, aleluia. Pedimos a Ti, Papai amado, usa o Teu servo, o Teu ungido, Papai, para ministrar a Tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, meu Deus. Pois Tu conheces o nosso coração, Tu conheces todas as coisas, ó Pai. Então usa o Teu servo para a glória do Teu nome, Senhor, e que a Tua palavra tem toda a autoridade neste lugar, meu Deus. Então pedimos em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, meus amados. É interessante como o Espírito de Deus direciona todos os assuntos tratados na igreja para um propósito. Deus, Ele quer falar conosco. Aleluia. Ele quer nos advertir também, nos confortar, nos consolar e nos ajudar a entender a caminhar dele. Foi falado hoje sobre a Bíblia, né? E a primeira aula das irmãs ali, Karina foi sobre a Bíblia, né? O que é a Bíblia? A primeira aula do nosso classe de catecúmenos que chama, né? Que é aquelas pessoas que estão preparando-se para o batismo. E aqui foi falado hoje também sobre Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que é o que nós vamos ler agora, para nós meditarmos nesse assunto. Né? A palavra de Deus, abra a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. É uma carta que o Senhor Jesus enviou ao pastor da igreja de Laodiceia. E no versículo 20, ele diz: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós cearemos juntos. Pode sentar, amados. Glória a Deus. É interessante, amados, como a palavra de Deus, ela é invasiva. Ela entra penetrando em lugares escondidos, lugares que ninguém vê, mas que cada um sabe muito bem o poder da palavra de Deus. E é dito que a Bíblia, ela é mais afiada que espada de dois gumes, que ela penetra nas juntas e medulas, ela faz divisão entre alma e espírito, e ela discerne a intenção dos corações. Então, quando nós estamos falando, muitas vezes Deus está trabalhando e falando com cada um. Naquela área, naquele momento, Deus está trabalhando e dizendo o que você precisa, o que eu preciso, o que todos precisam. E isso é muito importante porque a igreja é do Senhor. É o Espírito Santo que sabe a necessidade de cada um. Portanto, ao estendermos nossas vozes e falar, ao louvar a Deus, a glorificar o seu nome, nós entendemos que Deus está vendo o seu clamor nas madrugadas, ou mesmo durante os dias que você tem situações difíceis de conviver. Mas ao mesmo tempo ela nos alerta para uma condição de despertarmos, de entendermos que muitas vezes esse Deus, esse Jesus que é o dono, ele precisa estar nos chamando. E hoje nós estávamos comentando sobre isso ali na nossa aula, a respeito de Deus estar. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, amém? Amém. Ela conhece, ela foi escrita por mais ou menos 40 autores, no período de 1.500 anos, e pessoas de várias classes sociais. E nem
uns não sabiam o que o outro pensava, mas quando juntou-se os 66 livros, se viu que era uma só mente que inspirava os autores. Então isso mostra que essa palavra, ela não é de um país, é de uma nação, é de um povo. Essa palavra é universal. Ela se encaixa em qualquer área, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, em qualquer língua. Por isso eu creio que Deus, quando Ele quer falar, Ele não escolhe o lugar. Ele fala quando Ele quer, para quem Ele quer e como Ele quer, né? Amém. Então, por isso nós vamos entender um pouco hoje o que Deus quer querendo falar. Eis que estou à porta e bato. Para quem que Deus está escrevendo mais? Para um pastor de uma igreja, de Laodiceia. A igreja de quem é a igreja? É de Jesus. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nessa igreja aqui, que o pastor se ufanou, minha igreja é rica, não tenho falta de nada. Mas uma coisa interessante, quem que estava batendo na porta? O dono da igreja. De que adianta nós termos tudo como igreja, mas o dono da igreja não está? Então, muitas vezes nós valorizamos demais coisas, bens materiais. Vou estar feliz se eu tiver um bom carro. Vou estar feliz se eu tiver um bom emprego. Vai ser minha felicidade e alegria se eu tiver um bom casamento. Uma boa casa, poder viajar. E tudo isso a gente entende que traz felicidades, traz alegria, mas são momentâneas, passageiras, amém? Você fica feliz de ter viajado, de ter conhecido lugares. Há pouco tempo nós conhecemos a Europa, nossos filhos nos presentearam pelas bodas de ouro, né? Não é todo dia que a gente faz 50 anos de casado, então a gente foi passear e os filhos nos presentearam. Então nós fomos conhecer Portugal, Espanha, França, Reino Unido, e conhecemos esses lugares históricos, né? Vimos muita coisa velha, a gente se sentiu jovem, bebê, tanta coisa velha a gente viu na Europa. História de milhares de anos, e a gente ali vendo toda aquela situação, vendo até a capacidade do homem de desmanchar um cemitério dos ossos que eles faziam igreja. E nós entramos dentro dessa igreja, e um monte de caveirinho olhando para a gente. Você vai orar? Que jeito nesse lugar? A não ser que faça uma vigília à noite e de repente começa a ouvir barulho. Então veja que tudo que você imagina na vida passou, acabou, passamos. Já fomos e voltamos. Estamos aqui hoje meditando um pouco sobre a vida, o que é ela. O que é importante para nós entendermos aquilo que é material, passageiro e aquilo que é eterno. O dono da igreja de Laodiceia, que é o Senhor, falou: você diz que você é rico, que você não tem falta de nada. Mas eu vou dizer para você, você é pobre, cego, miserável e nu. Aconselho-te que de mim compre colírios para que veja, e vestes brancas para que te vistas. Se não virei e tirarei o teu castiçal do lugar.
Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu vou cear com você, eu vou estar com você. Interessante, amados, que essa igreja, apesar de rica, bonita, devia ser grande, mas o dono dela não estava lá. Então, muitas vezes na nossa vida, não tem espaço para Jesus. Tem espaço para o trabalho, tem espaço para as diversões, tem espaço para as nossos prazeres. Mas, se nós pensarmos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, esse para onde vamos tem que tomar cuidado. Porque às vezes, no afã de gozarmos de tudo que o mundo tem, Jesus está fora. Não temos tempo para Ele. Nós temos tempo para a internet, temos tempo para a família, temos tempo para o trabalho, temos tempo para tanta coisa, mas não sobra tempo para Deus. O que damos valor muitas vezes são coisas que não vamos levar, mas nós nos dedicamos tanto a elas que ocupa todo o nosso tempo. E aí então nós deixamos o mais importante para depois e o menos importante, porque é aquilo que podemos e temos e queremos viver isso. E aí então ouvimos uma voz e dizer: estou batendo na porta, deixa eu entrar na sua vida, nos seus pensamentos. Hoje estudamos sobre a Bíblia, né, irmãs? E nesse estudo nós falamos sobre o meditar nela, o Salmo 1, né? Bem-aventurado, isso é, feliz em Deus é o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer em meditar, seu prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, palavra de Deus. E nela medita de vez em quando, e nela medita quando tem tempo, é isso? Foi isso que diz lá, mano? Como me diz? De dia e de noite. Sabe o que significa isso, amados? Criar o hábito de meditar, lembrando de versículos, lembrando de situações. Porque a importância da nossa vida está exatamente, justamente, naquilo que ganhamos gratuitamente. Pela graça somos salvos e por meio da fé nós cremos em Jesus. Mas se nós não vivemos para Ele, podemos ter uma decepção. Se Ele está fora e a gente não deixa Ele entrar na nossa vida, a gente tem algumas coisas que a gente gosta de fazer, quer fazer, mas nós não queremos que Jesus veja, nem ouça, nem esteja presente. Mas é impossível não termos Jesus presente em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida, é verdade ou não é? Muitas vezes tem pessoas que têm coisas na internet que ele torna privativa e não deixa ninguém ver, porque tem medo que as pessoas vejam que ali ele está colocando o lado ruim da sua vida, o lado sujo, o lado podre. Mas quem esconde alguma coisa do Senhor? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra procurando os fiéis. E quando nós entendemos que podemos ter privacidade, nós nos enganamos até mesmo com se você olhar e ler direitinho, você vai ver que até a internet que você tem na sua casa está te vigiando. Até aquele router, aquele aparelhinho que está lá, que não tem nenhuma câmera nele, mas ele está detectando o seu movimento na casa, que ele detecta onde está a temperatura quente.
O seu celular ouve o que você fala, que até ele vai sugerir depois para você alguma coisa para você comprar, que você falou que precisava comprar isso, comprar aquilo. Daqui a pouco aparece a propaganda. Será sua privacidade? Ela existe? Você está andando na rua, caminhando, aí vê, olha para cá, olha para lá, joga alguma coisa no chão ou alguma coisa. Você pensa que ninguém viu. Está sendo filmado. Agora, se os homens conseguem fazer isso, imagina o Criador. Então ele diz, Jesus está dizendo o seguinte: eu quero te ajudar, mas deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu entrar no teu secreto. Deixa eu ser a luz da escuridão da sua vida. Deixa que eu seja presente para que você não caia nessas armadilhas, não caia nesses enganos, achando que ninguém está vendo, ninguém viu e não está registrado. A Bíblia diz que aos que vão ser condenados vai ser abertos os livros. Dia tal, tal hora, assim, assim, você fez isso. Um dia não, papai. Eu já tive julgamento aqui no fórum, em Ramamatsu. Eu fui ajudar uma família que o filho foi preso porque estava mexendo com coisas ilícitas. E eu vi o juiz falando e perguntando para o réu, mas falava assim: tal dia, em tal lugar, no estacionamento tal, você estava com o seu carro estacionado, no carro tal, marca tal, e dentro do carro estava também sua filha. E você estava ali esperando alguém que vinha buscar um material. Você não pensou na segurança da sua criança? Como é que ele sabia disso? Como é que o juiz sabia disso? Está tudo registrado. Eles leem, a pessoa vai dizer: não era eu. Uma vez eu fui fotografado numa foto, uma das mais caras que eu já paguei na minha vida pela foto. Estava indo fazer o discipulado lá em Toyohashi, 60 o máximo, eu estava um pouco mais acima. Aí eu senti aquele flash que dá um frio na alma. Aí quando eu fui lá no fórum para pagar a multa, é você? Eu queria que não fosse, mas é. Se entende, não vai ter como a gente dizer: ah, Senhor, não foi eu, não fiz. E é por isso que a misericórdia de Deus é tão grande, porque em Jesus tudo isso vai ser apagado. Em Jesus, pelo sangue dele, ele nos purifica de todo pecado. Aleluia. Então, quando nós entendemos que ele diz: estou à porta e bato, significa: eu quero estar na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus pensamentos, nas tuas decisões. Eu quero guiar você, porque eu sei o caminho certo. Eu sei aonde você não vai tropeçar. Eu sei como você vai tomar decisões corretas, porque eu estarei em você. Estarei com você. E às vezes nós fazemos coisas e nós temos que se arrepender disso, que nós não queremos que Jesus esteja. Mas tem como se livrar dele, tem como deixar ele de fora. Ele estava de fora das ações da igreja, do coração daquele pastor, mas não estava de fora sabendo o que está acontecendo ali dentro. Ele conhecia cada uma das pessoas e sabia muito bem da vida de cada um. Então, qual que é a atitude mais sábia, mais correta? A Bíblia diz: o temor ao Senhor é
princípio da sabedoria. É isso. Começa por aí, amados. Começa por aí. Temer a Deus é sabedoria. Isso significa o quê? Todas as minhas atitudes, palavras, decisões, eu vou pensar, será que Jesus aprova isso? Será que Jesus vai se agradar disso? E aí então você vai entender também, a privacidade nossa não existe. Ele está lá em todo lugar. Ele está vendo os namorados, está vendo os casais, está vendo as famílias, está vendo no trabalho, está em todo lugar. Agora, quando eu vou me preocupar com isso para não fazer porque Jesus está vendo, está errado. Mas se eu deixar Ele ser Senhor da minha vida e guiar-me pela palavra e pelo Espírito Santo que me ajuda a entender as coisas, aí eu vou estar certo. Porque, infelizmente, mas nossa vontade é errar, e errar. Às vezes a gente até quer acertar. Mas se você vê Paulo escrevendo o capítulo 7 de Romanos, você vai ver que ele diz, miserável homem que sou, que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu percebo, já fiz. E ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, ele entendeu o seguinte, não consegue ser espiritual. Mas, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, e no capítulo 8 ele começa, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entendeu? Está em Cristo e Cristo em nós. Esperança da glória. Esperança da alegria, da paz, da tranquilidade. Sabendo que eu não vou ter prazer no erro. Eu vou não mais ser atraído de uma forma irresistível, porque a concupiscência, que é chamada, aqueles desejos que são muitas vezes tão fortes que nós não conseguimos resisti-los, agora a gente deixa por conta dele. Se eu estiver em vós e vós estiver em mim, tudo que vocês pedirem será feito. Quer dizer, mas tem que estar aí nele e ele em nós. Porque é o Espírito Santo que em nós habita, que nos orienta. Mas a voz do Espírito Santo pode ser abafada pelos nossos desejos e intenção do coração. A Bíblia não fala que o coração é enganoso? Mais do que tudo, e perverso. Uau! Além de ser enganador, ainda é perverso. Por que perverso? Porque faz você gostar de coisas que vai trazer prejuízo para você, vai trazer problemas para você. Faz você ser atraído pelas drogas, que te dá um momento de êxtase e depois te leva para coma, para vício, perde o controle, não se domina mais, é dominado agora. Então quem nos domina, quem habita em nós, quem come com a gente, quem dorme, quem levanta, quem está o tempo todo na nossa mente, meditando, escondi a tua palavra no meu coração, entendeu? O coração é enganoso. Então joga a palavra lá, porque já está jogando verdade nele. E quando ele meditar, a meditação do meu coração seja a tua vontade. E como a meditação do meu coração vai ser a vontade de Deus? Se ele estiver morando no meu coração, estiver habitando a palavra dele em mim. Então quando você enche seu coração da palavra de Deus, quando você abre a boca só sai a palavra de Deus. A boca fala, está cheio o coração. Então se eu encher meu coração da palavra de Deus, quando eu abrir a boca vai sair palavra de Deus. Então tudo isso, ao Senhor Jesus pedir para João enviar essa carta ao pastor da igreja em Laodiceia,
Ele estava advertindo esse pastor que ele estava prestes a perder o lugar, prestes a perder o castiçal do lugar, isso é, diante do Senhor. E ele continua dizendo: mas eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa, eu vou cear com você e você vai cear comigo, nós vamos ter comunhão. E ao que vencer, porque é uma batalha diária isso. Hoje vocês estão aqui no culto, ouvindo a palavra, cantamos, salmodiamos a Deus. Você ficou alegre, nós também estamos alegres. O missionário falou aqui que sente alegria de estar conosco, e nós também temos alegria de comungar, esse momento de comunhão da palavra. Mas veja bem, amanhã vai ser outro dia. E nós vamos ser expostos às coisas do mundo, ao ambiente da fábrica, às coisas na internet. E nós sabemos que a mente das pessoas hoje, de crianças, jovens, adultos, está sendo num projeto maligno, satânico, envolvendo as pessoas para gastarem muito mais tempo no virtual do que no real. Mas eles estão vivendo o virtual como se fosse real. E o real não tem mais tempo para ele. E como Deus é real, não é virtual, as pessoas estão sem Deus. Jesus está fora da nossa vida. Porque o tempo que nós temos para gastar com games, com as internet, as redes sociais, em vez de estarmos ali evangelizando, aproveitando a oportunidade para falar da graça, do amor, do perdão de Deus, estamos gastando com outras coisas. Fofocas, fuxicos, os haters, né, que são esses que semeia ódio na internet, está lá. E nós muitas vezes estamos ali, entramos no clima, e a verdade em mim, e aí você está contaminado. Eu, de vez em quando eu começo a olhar notícia e falo assim: quer saber de uma coisa? Eu vou parar com isso aqui, senão eu vou ficar com raiva. E a gente perde a nossa paz, a nossa comunhão. Então, se nós perdemos a paz, quem é o príncipe da paz? Jesus. Então, se nós perdemos a paz, significa tiramos Jesus de dentro. Ele está fora. Aí ele vem: ei, deixa eu entrar. Você me pôs para fora. Você perdeu a paz. Você está com raiva. Você está triste. Você está angustiado. Deixa eu entrar. Você entende essa passagem? Estou à porta e bato. Não, eu sei me controlar. Eu consigo. Eu consigo me controlar. Está todo dominado. Então, o que nós temos que fazer, amados? Tomar uma decisão. Que tem coisas que Deus faz, mas depois que a gente dá o passo, ele faz. Lembra no deserto? Saído do Egito para a liberdade, para a terra de Canaã, chegaram aonde? Mar Vermelho. Lá, o exército faraó vindo, o Mar Vermelho na frente, e eles não tinham para onde correr. E aí Moisés fala com Deus. Deus diz: Moisés, o que você tem na mão? Uma vara, Senhor. Okay? Diga ao povo que marche. Quer dizer, diga ao povo que marche. O mar ia se abrir, mas precisava de uma atitude. Precisava de um comportamento. Então, quando a gente dá o passo, Deus faz o resto. A impossibilidade do mar estava ali, mas eles, pela fé, deram o passo. E a água se abriu,
se afastou e eles atravessaram. Quando nós percebemos que a nossa vida está virando uma confusão, isso porque Deus mandou falar hoje sobre isso. A vida está confusa. O coração está indeciso, sofrendo, porque não consegue entender o que é certo e o que é errado e qual a decisão melhor para tomar. Está numa encruzilhada. Qual eu vou escolher? E aí então nós percebemos que as pessoas estão lutando pela sua própria vontade ou a vontade de Deus. E a gente vê muitas vezes os benefícios da nossa vontade, os nossos desejos, aquilo que a gente imagina e sonha que será uma realidade, uma felicidade, porque eu estou sentindo no meu coração que é isso que eu preciso. Aí nesse momento que você tem que lembrar que o coração é enganoso, mais do que tudo e perverso, porque está te enganando. Você está pensando que é bom, mas vai ser ruim ali na frente, porque só Deus sabe o amanhã. Nós sabemos o agora, porque estamos vendo, mas a fé, ela nos faz ver o que ninguém enxerga, o amanhã. E aí então, quando nós entendemos isso, primeira coisa, para fazer o que você gosta, o que você quer, que está em dúvida, você tem que deixar Deus, porque a dúvida não vem de Deus, a dúvida é do maligno. A Bíblia diz, é sim, sim, e não, não. O que passar disso vem, procede do maligno. Isso é dúvida, não faça nada em dúvida. Tudo que eu fiz em dúvida, eu me arrependi. Ah, mas como a gente saber, pastor, se é a vontade de Deus? Se Deus estiver no controle da sua vida, as suas decisões serão direcionadas por Ele. Mas se você não quer que Deus direcione sua vida, porque não é o que você quer, é o que Deus quer, mas eu quero outra coisa, você vai se arrepender. Porque se Deus está mostrando um caminho e você está querendo outro, esse outro não vai dar certo nunca. Porque Deus sabe o amanhã. E Ele te ama. E por te amar, Ele te adverte. E por te advertir, Ele quer que você obedeça. E se você obedecer, a bênção virá sobre a sua vida. Porque a bênção, ela acompanha a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, isso é, aceite isso mesmo que você não goste agora. O atender é melhor do que gordura de carneiro. Isso é, quando faziam um sacrifício, a fumaça da gordura é que Deus dizia que se agradava. Então, nesse momento, nós muitas vezes queremos e visualizamos, sonhamos, criamos um cenário tão lindo na nossa frente. Mas muitas vezes o cenário é ilusório. As televisões, os teatros, eles promovem cenários, colocam ali fotos ou desenhos que dá a impressão de uma coisa linda, bonita, bem equipada, bem organizada. Mas você olha para trás daqueles cartazes ou daqueles, ali é só bagunça. Então, muitas vezes a ilusão de que ali é o paraíso, ali é o lugar do prazer, da alegria, vai ser o inferno, vai ser a tristeza. E depois, para voltar, fica mais difícil. Porque agora perdeu esse tempo. E perdeu o tempo de Deus na nossa vida. A gente vai ter que recomeçar. É por isso que muitos casamentos não dão certo. É por isso que muitas escolhas nos fazem sofrer. Porque elas não foram direcionadas por Deus.
mas foi o nosso coração que direcionou, enganado pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho. Mas a Bíblia é clara quando Deus diz, Deus quer o melhor para nós. Ele escrevendo através de Isaías para o povo, ele diz, eu sei, os profetas escreveram, Isaías, tanto Jeremias quanto outros, eu sei o pensamento que tenho de vós, são pensamentos de paz. E Deus quer que você entenda como Ele é Deus, Ele sabe o amanhã. Ele não quer tirar você de uma situação para ver você sofrer. Isso quem faz é o inimigo, te provoca situações que é bom agora, agradável agora, mas vai trazer tristeza, sofrimento e angústia amanhã. Então quando ele disse, eu estou à porta e bato, isso é, eu quero ser o Senhor da sua vida. Porque como eu sei o que é melhor, eu conheço o amanhã, eu vou te guiar por esse caminho. E você não vai se arrepender. Lá na frente, olhando para trás, você vai dizer, foi Deus que me guiou. A decisão tomei correta. Porque em todas as escolhas da nossa vida, elas vão trazer o bem ou o mal. Ou vão ser decisões que não dá em nada. Mas qual é a importância de eu saber a vontade de Deus? É exatamente para tomar a decisão que agrada a Deus, mas também vai me trazer benefício. E ninguém que obedece a Deus se arrepende. Ninguém. Todos aqueles que obedeceram a palavra de Deus, lá na frente, eles puderam se alegrar. Quando nós tomamos a decisão de sairmos da nossa pátria, do nosso país, para a obra missionária, a gente ficou um pouco inseguro. Filhos, adolescentes, empresa, firma, tudo tem que vender, tem que deixar a igreja, deixar os amigos e sair. Para onde? Aí eu me lembrava de Abraão. Falei, bom, estou mais feliz que Abraão. Deus teve mais pena de mim do que Abraão. Porque para mim ele disse, você vai para o Japão. Abraão falou assim, sai andando. Sai andando aí, que eu vou te dizer onde você vai. Você entendeu? E Abraão saiu. E ele se arrependeu? Não. Ele só se arrependeu das decisões que ele tomou, que não foi guiado por Deus. Mas mesmo assim, tomou decisões erradas, Deus ainda transformou em bem. Então tudo que você fizer, sendo servo, obedecendo, querendo sempre ouvir Deus falar, você nunca vai se arrepender. Porque Deus, Ele nos ama. Mas quem ama, Ele corrige. E a correção de Deus não é igual a nossa. Sabe? Tem os pais que falam assim, fica quietinho, eu te bato. E dá com esse tapinha que a criança está risada. Né, Gabriel? As crianças são assim, né? Espertas. Deus, Ele sabe onde pegar. Deus, Ele sabe onde acertar. E com certeza vai doer. Né? Mas por que vai doer? Porque Ele gosta de ver você sofrer? Não. É para você não ter um sofrimento eterno. O sofrimento passageiro, ele vai trazer benefícios, aprendizado, maturidade. O sofrimento eterno não há cura para ele. Pelos séculos dos séculos. É o lamento, é o choro, é o ranger de dentes. O bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Isso por causa da desobediência, de rejeitar o plano de Deus, rejeitar a oferta de Deus, gratuita, sem pagar nada. E Deus promete a vida eterna. E a Bíblia ainda diz, quem
valoriza demais a sua vida no mundo, vai perder a vida eterna. Isso é, ele vai procurar fazer somente aquilo que lhe agrada, aquilo que dá prazer, mas vai perder a eternidade, porque Jesus bateu na porta, mas a porta não foi aberta. Então a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Agora, quando nós entendemos que fizemos errado, que pecamos, e nós confessamos, nos arrependemos, mudando de atitude, a Bíblia diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Não. Então, se Jesus está batendo na porta do seu coração hoje, é porque Ele está vendo que você não está tendo tempo para ouvir a voz dEle na sua vida, na sua família. Nós estamos perdendo nossos filhos para o inferno. Eles vêm para a igreja, mas não se interessam por nada da igreja. Porque nós não temos tempo de ler com eles a Bíblia, de orar com eles, para eles verem que vale a pena. Então, Jesus está dizendo: ei, eu estou à porta e bato. E dá para ver pelas lições que as professoras dão para as crianças, os pais não têm tempo de estar com as crianças, ajudando elas a ver os versículos, a anotar a lição. Aí traz para a igreja, mas assim, tá aí, pastor, cuida dos meus filhos, cuida. Não, a responsabilidade bíblica é aos pais. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e ainda quando for grande, não se desviará dele. Não adianta você, minha irmã, meu irmão, culpar a igreja, que não tem nada para os seus filhos, porque a igreja não é para dar entretenimento para as crianças, é para dar a palavra de Deus, é para ajudar você no trabalho com eles em casa. Mas se você não faz nada, eles vão chegar na igreja como se a igreja fosse um lugar apenas para encontrar com os amiguinhos, trocar conversa, ficar com um game na mão muitas vezes aí, brincando, sem dar ouvido. Mas sabe para onde essas crianças estão indo? Para o inferno. Nossa, pastor, criança vai para o inferno também? Um monte lá, gente. Um monte. Agora, para onde vai o seu filho, minha irmã, meu irmão? Para onde vai eles? Eles amam Jesus? Eles creem em Jesus? Você ensinou a eles que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Ninguém chega a Deus a não ser através de Jesus? Então, se você não inculcou isso na mente deles, você está falhando. E é por isso que Jesus está dizendo: na porta e bato, eu estou batendo, eu estou dizendo, eu estou querendo entrar. Mas você tem que abrir a porta. Ele podia arrombar a porta. Ele podia chegar e cheguei aqui. Não, ele não fala. Você entendeu? Ele quer que seja um desejo seu. Jesus, entra na minha casa. Jesus, seja o Senhor deste lar. Jesus, tu conheces o meu coração. Me ajuda, porque eu estou com dificuldade. Ele vai te ajudar. Você abriu a porta, convidou ele para entrar. Ele vai entrar e você vai começar a ser orientado por ele. E Deus vai te dar graça, vai dar sabedoria, vai dar autoridade. Mas deixa Jesus entrar na sua casa. Porque ele não vai arrombar a porta. Ele não vai entrar de qualquer jeito. Ele só vai entrar porque ele disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, quando você chegar na sua casa, você vai orar dessa forma: Senhor, entra na minha casa. Eu abro a porta. Aí ele vai dizer para você: leia meu manual. Eu vou te orientar por aqui. Os irmãos perguntaram: pastor, qual a parte da Bíblia que é mais fácil para a gente ler? Está começando agora.
Leia o Novo Testamento, leia o Evangelho de João, leia as coisas que são fáceis de entender, leia as cartas que nos ensinam como deve ser o procedimento de um cristão. Nós precisamos abrir a porta, mas ele não entra sem a gente permitir. Então eu quero que você guarde essa palavra hoje. O Espírito Santo de Deus, ele vai se comunicar com você. Porque se você já creu em Jesus, já o aceitou como Salvador, o Espírito Santo habita dentro de você. Mas nós podemos calar a voz do Espírito com o nosso coração. Porque ele é enganoso e perverso. Lá dentro está dizendo, não é desse jeito, né? Mas isso aí é religiosidade, isso aí é coisa que não tem nada a ver. Aí você faz. Aí então vai calando a voz dele. Vai calando. E lembra do pêndulo que nós falamos sempre? A inclinação para a carne é morte. A inclinação para o espírito é vida. Então o que inclina? Nosso coração, nossa alma. A alma, ela quer prazer, ela quer viver, ela quer sentir o mundo. Mas nem sempre o que o mundo oferece traz vida, traz morte. Prazer momentâneo para a desgraça amanhã, para a morte. Mas o Espírito nunca vai te guiar para coisas erradas nem para a morte, porque o Espírito é vida. Então nosso Espírito, antes de aceitar Jesus, estava morto. Então você vivia pela alma, pelo coração, fazia tudo sem sentir nem remorso nem culpa. Depois de Jesus, o Espírito Santo reacendeu e você reviveu, a nova criatura. Agora, quando você vai fazer a mesma coisa de antes, o Espírito fala, opa, isso aqui é errado, não é mais para você. Você fala, nossa, mas quantos eu fazia, era normal? E agora, o Espírito está ajudando, porque ele entrou. Ele entrou. Agora, se ele está fora, se você abafa a voz dele, ele não consegue falar, você vai fazer. E vai abafando, 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 até que extingue. E Paulo fala, não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito? É você fazer tanto aquilo, tanto, ele falando e você fazendo, que ele vai fora. Eu creio que você não quer isso, verdade? Nenhum de nós quer isso. É uma desgraça. Porque aí tem uma eternidade para a gente se lamentar. Aí não vai valer de nada. O rico lá no inferno dizia, Abraão, fala para Lázaro molhar o dedo na água, refrescar minha língua, porque aqui o sofrimento é grande. Abraão falou, olha, está aqui, não pode ir aí, está aí, não pode vir para cá. Entre nós e vós existe um grande abismo. Mas se algum dos mortos for lá avisar meus irmãos, eles vão atender. Porque eles também vêm para cá, para ele não vir para cá, para esse lugar que eu estou. Você lá tem Moisés e os profetas que ouçam. Você entendeu? É agora, é já, é atender, é obedecer, é a única forma. Senão o futuro será de lamento e tristeza. Mas Jesus está dizendo, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, aí vamos ter comunhão, vamos ser juntos. Que Deus faça isso conosco. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Eis que estou à porta e bato. Eu creio que hoje o Senhor abriu a oportunidade de abençoar a sua família através do entendimento de que qual é essa a vontade de Deus. E você tomar uma decisão hoje, meu irmão e minha irmã, que a partir de hoje você vai tomar a decisão de dar o passo
E esse intransponível mar de problemas na sua frente vai se abrir. Isso Deus manda te dizer. Você tem falado com Deus: Senhor, é impossível, é muito difícil, eu não consigo. E Deus está dizendo: dê o primeiro passo. Isso é, faça a sua parte, porque a minha eu vou fazer. Mas para eu fazer a minha vontade na sua vida, que vai ser a restauração, a salvação, você tem que fazer a sua parte. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não é brigando, obrigando, mas é orando primeiro, pedindo sabedoria e graça e autoridade. Porque quando você falar, a autoridade estará em suas palavras. E aí então vai ter obediência. E ao ter obediência vai ter a bênção. E ao ter a bênção vai ter a salvação. E a ter a salvação vai ter a alegria eterna. Mas tem os passos. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Porque o amor de Deus é tão grande que Ele dá uma oportunidade para a gente acertar. Deus não quer que ninguém erre. Que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Ele é amor, mas também é justiça. Mas Ele quer derramar o seu amor. Porque a justiça dele vai ser a condenação eterna. Mas o amor dele é salvação e vida. Amém? Amém. Vamos orar então? Coloque sua vida diante do Senhor, irmão. O seu lar, seus filhos, seus erros. Senhor, eu tenho errado aqui. Senhor, eu tenho errado nessa área. Senhor, Senhor, a tua palavra falou comigo hoje. Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa, na minha vida. Porque eu vou abrir a porta agora. Eu percebi que eu estava com a porta fechada. Eu achando que eu podia resolver, eu sei como fazer, eu sei como resolver. Eu estou vendo que não está dando nada certo, mas agora daqui para frente eu vou abrir a porta, deixar o Senhor entrar e o Senhor vai ser Senhor da minha casa, o Senhor da minha vida. Amém, amados? Baixe sua cabeça. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. O Senhor nos ama tanto. O Senhor Deus de misericórdia. Obrigado por estar dentro da nossa casa. E se não estava, Senhor, até agora, nós vamos abrir a porta. E vamos convidá-lo, Senhor, entra e seja o dono da casa. Seja aquele que organize minha casa. Organize minha vida. Organize, Senhor, todas as minhas decisões. E nos ajuda, Pai, a sermos obedientes. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa os nossos pecados, a nossa transgressão. E revitaliza, Senhor, a nossa fé. Um novo ânimo, Senhor, para alcançarmos os teus objetivos que são perfeitos. Perdoa, Senhor, quando tomamos as rédeas e quisemos fazer do nosso jeito. Perdoa, Senhor, pelas nossas falhas. E traz de novo a vida para o meu lar, para a minha família. A alegria da salvação. Que Teu Espírito Santo nos conduza, nos oriente cada dia. Que a Tua palavra faça parte do nosso dia a dia. A meditação do nosso coração seja agradável a Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos, pois vamos tomar a ceia agora, a ceia do Senhor. E nesse momento,
Limpa os nossos corações de tudo aquilo, Pai, que não te agrada. Perdoa. E vamos tomar essa ceia com alegria no coração, sabendo que o Senhor nos perdoou e nos limpou para sermos dignos. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Pode sentar, amados.